Você já imaginou trabalhar 40 anos como policial militar, arriscar a sua vida todos os dias, receber ferimentos que te deixaram marca para toda a vida e depois ter a sua pensão roubada pela sua própria filha enquanto você envelhece sozinho? Isso é o que aconteceu com Coronel Roberto. Coronel Roberto tinha 72 anos e havia servido na Polícia Militar do Rio de Janeiro durante 43 anos. 43 anos patrulhando as ruas de Rio, Niterói, São Gonçalo. 43 anos confrontando traficantes. 43 anos salvando pessoas. 43 anos sendo herói numa profissão que ninguém valoriza. Roberto não era um policial comum. Era um homem que tinha entrado na corporação aos 28 anos com o sonho de fazer diferença, com o sonho de proteger a cidade que amava, com o sonho de deixar um legado de segurança. Mas a profissão o tinha marcado fisicamente. Roberto tinha cicatrizes de bala, tinha perdido a audição de um ouvido por causa de uma explosão, tinha traumas psicológicos de coisas que tinha visto que ninguém devia ver. Tinha também uma pensão por invalidez, uma pensão de aproximadamente R$ 8.000 por mês. R$ 8.000 que era o suficiente para viver modestamente em Duque de Caxias, onde Roberto morava numa casa que tinha comprado há 30 anos com a sua esposa. A esposa tinha morrido há 7 anos. Roberto tinha ficado sozinho, completamente sozinho. Seus outros filhos tinham se mudado para São Paulo, para Brasília, para longe do Rio. Tinham formado suas próprias famílias, tinham suas próprias vidas. Mas tinha a filha, Viviane. Viviane tinha 42 anos. Viviane era empresária. Viviane tinha uma empresa de consultoria em Barra da Tijuca. Viviane ganhava muito dinheiro. Viviane tinha um marido que era engenheiro. Viviane tinha 2 filhos em colégios particulares. Viviane tinha ascendido socialmente de forma dramática. E Viviane tinha vergonha do seu pai. Tinha vergonha que era policial. Tinha vergonha que morava em Duque de Caxias. Tinha vergonha que o seu pai tinha cicatrizes. Tinha vergonha que o seu pai tinha sido ferido no trabalho. Tinha vergonha que a sua infância tinha sido modesta, sem as coisas que as crianças ricas tinham. Viviane rara visitava o seu pai, uma vez por mês, talvez. E quando vinha, era sempre com uma expressão de incômodo, como se Duque de Caxias fosse um lugar perigoso demais, como se a casa do seu pai fosse demasiado pobre, demasiado vencida. Um dia, Viviane apareceu na casa do seu pai com uma proposta. Era uma quinta-feira. Roberto estava a ver televisão quando Viviane chegou sem aviso prévio. "Pai", disse Viviane, entrando sem ser convidada, sentando-se no sofá que tinha estado naquela sala há 20 anos. "Precisamos conversar sobre a sua situação financeira." "A minha situação financeira?" perguntou Roberto confuso. "Viviane, você sabe que tenho a minha pensão, tenho suficiente e tenho a casa sem dívidas." "Exatamente", respondeu Viviane. "A casa. Pai, essa casa vale aproximadamente R$ 600.000. Uma casa naquela localização, naquele tamanho, vale isso no mercado imobiliário. E você está aqui, vivendo sozinho, gasto, não rentabilizando nada. Você tem ativos que não estão sendo usados." "Mas é a minha casa", respondeu Roberto. "Eu e a sua mãe a compramos juntos. Aqui é onde tenho as minhas memórias. Aqui é o meu lar." "O seu lar está afundando financeiramente, pai", continuou Viviane. "A casa precisa de reparos. O telhado está a vazar. As tubagens estão velhas. Você vai precisar de dinheiro para consertar tudo. E você não tem dinheiro, porque é apenas uma pensão." Roberto sabia que isto era verdade. A casa precisava de reparos, mas sempre tinha conseguido adiar, conseguido fazer reparos pequenos, conseguido viver com os problemas. "Qual é a sua sugestão?" perguntou Roberto cautelosamente. "Vender a casa", respondeu Viviane diretamente. "Você vende a casa, recebe R$ 600.000. Você vem morar comigo e com a minha família em Barra da Tijuca."
Você tem uma vida confortável. Nós cuidamos de você. Você não se preocupa com reparos. Você não se preocupa com segurança. Você não se preocupa com nada. Viver com você? Perguntou Roberto. Viviane, você sabe que os seus filhos mal me conhecem. Como seria morar numa casa que não conheço? Seria melhor que morar sozinho num lugar que está a cair aos pedaços, respondeu Viviane. Roberto negou com a cabeça. Não vendo a casa, Viviane. Não vou vender. Esta é a minha vida. Esta é minha ligação com a sua mãe. Eu morro aqui, não em Barra da Tijuca. Viviane se levantou. Estava à espera que dissesse isso, respondeu ela. Então vamos fazer de outra forma. Viviane deixou a casa. Roberto não sabia que, naquele momento, Viviane tinha decidido tomar o assunto nas suas mãos. Viviane tinha contactado um advogado chamado Dr. Marcelo, um advogado que especializa em casos de idosos, um advogado que conhecia as fraquezas do sistema legal quando se tratava de pessoas velhas. Como posso ajudar a sua cliente? Perguntou o Dr. Marcelo quando Viviane o visitou no seu escritório em Barra da Tijuca. Quero que meu pai venda a casa, respondeu Viviane. Mas ele não quer. Eu preciso de uma forma legal de o forçar, ou de o enganar. Enganar seria crime, respondeu o Dr. Marcelo. Mas há formas legais. Se conseguirmos uma declaração de um médico que diz que o seu pai tem capacidade mental diminuída, podemos solicitar uma tutela. Uma vez que você for nomeada tutora, você pode vender a propriedade em nome dele. Pode ser feito rapidamente? Sim, se temos o relatório médico correto. Viviane sabia exatamente qual médico contactar. Sabia de um psiquiatra que tinha reputação questionável. Sabia de alguém que poderia ser convencido com dinheiro para oferecer um parecer falso sobre a capacidade mental do seu pai. Uma semana depois, Viviane tinha o parecer. O parecer dizia que o coronel Roberto tinha início de demência, que tinha problemas cognitivos, que não era competente para gerir os seus próprios assuntos, que precisava de um tutor legal. Com este parecer, Dr. Marcelo solicitou uma ordem de tutela ao Tribunal de Duque de Caxias. A ordem foi concedida em 2 semanas. Viviane foi nomeada tutora legal do seu pai. E uma vez nomeada, ela tinha poder legal para vender a propriedade do seu pai sem o seu consentimento. 1 mês depois, a casa foi listada num site de imóveis. Roberto só descobriu quando um agente imobiliário apareceu na sua porta com chaves. Senhor Coronel, disse o agente educadamente, sou aqui para mostrar a casa a potenciais compradores. A sua filha a colocou à venda. Roberto congelou. A minha filha não tem o direito de fazer isto, respondeu Roberto. Na verdade, tem, respondeu o agente mostrando os documentos. Você foi declarado mentalmente incapacitado. A sua filha é a sua tutora legal. Ela tem todos os direitos. Roberto correu para o seu quarto, procurou por documentos, procurou por qualquer coisa que pudesse explicar como isto tinha acontecido. Encontrou uma carta do tribunal. Uma carta que tinha chegado, mas que Roberto não tinha lido porque o seu português estava a ficar fraco, porque tinha perdido a audição, porque tinha 72 anos e estava cansado da vida. A carta explicava que uma ordem de tutela tinha sido emitida, que Viviane tinha o poder legal para gerir os seus assuntos, que Roberto podia contestar a ordem se desejasse. Roberto pegou no telefone, ligou para a polícia. Quero denunciar um roubo, disse Roberto. Minha filha está a roubar a minha casa. A polícia veio, ouviu a história, entendeu que era uma questão civil, não criminal. Sugeriu que Roberto contactasse um advogado. Roberto contactou um advogado chamado Dr. Antônio. Isto é uma tutela fraudulenta, disse Dr. Antônio depois de ouvir toda a história. A ordem de tutela foi obtida através de meios fraudulentos, através de um parecer médico falso, através de um processo que não foi transparente. Podemos contestar isto, mas vai levar tempo. Quanto tempo? 6 meses, talvez mais. E enquanto isso, a sua filha vai vender a casa. Você não pode a impedir legalmente.
Roberto sentou-se. A casa foi vendida uma semana depois. Um comprador estrangeiro que queria investir em imóveis no Rio de Janeiro ofereceu R$610 mil. Uma oferta que Viviane aceitou imediatamente. O dinheiro entrou na conta de Viviane. 800 mil depois de taxas e comissões. Viviane dividiu o dinheiro. 200 mil para ela, investido em ações. 200 mil para o seu marido, investido em propriedades. 200 mil para os seus filhos, em contas poupança. 20 mil para caridade, na verdade para subornos legais. Roberto recebeu 0. Mais precisamente, Roberto recebeu uma carta que lhe dizia que tinha 48 horas para desocupar a casa. 48 horas para sair do único lar que tinha conhecido durante 50 anos. 48 horas para abandonar as memórias que tinha com a sua esposa. 48 horas para deixar para trás a sua vida. Roberto começou a recolher as suas coisas. Recolheu fotografias. Recolheu a farda que tinha usado durante 43 anos. Recolheu as cicatrizes emocionais. Quando saiu da casa pela última vez, Roberto sentiu que uma parte dele tinha morrido. Roberto saiu da casa com uma mala pequena. Era tudo o que tinha conseguido carregar. 48 horas não era suficiente para processar 50 anos de vida. Dormiu na rua aquela primeira noite. Um homem que tinha passado 43 anos protegendo as ruas de Rio, Niterói, São Gonçalo, dormiu na rua porque não tinha para onde ir. Dormiu no banco de um parque em Duque de Caxias, encolhido sob um casaco rasgado, cercado por sem-abrigo e criminosos, homens que tinha prendido anos atrás. Uma mulher o viu naquela noite. Uma mulher chamada Sônia, que era assistente social. Uma mulher que trabalhava para uma organização que cuidava de idosos desabrigados no Rio de Janeiro. Uma mulher que parou porque reconheceu algo no rosto daquele homem velho. Reconheceu dignidade. Reconheceu sacrifício. Reconheceu injustiça. Senhor, disse Sônia, aproximando-se com cuidado. Você está bem? Estou bem, respondeu Roberto mentindo. Apenas a ter um descanso. Você não está bem, respondeu Sônia. Você está desabrigado. Você tem frio. Você precisa de ajuda. Mas não quero ajuda, respondeu Roberto. Quero apenas dormir. Sônia sentou-se ao seu lado. Sou assistente social. Trabalho com idosos. Posso ajudá-lo. Tem um abrigo. Tem cama. Tem comida. Não custa nada. Roberto olhou para a mulher. Reconheceu que havia genuína preocupação no seu rosto. Por que se importa? Perguntou. Porque alguém deveria, respondeu Sônia simplesmente. Roberto foi com Sônia. Sônia o levou para um abrigo no centro do Rio. Um abrigo que cuidava de idosos sem abrigo. Um lugar que tinha banheiro quente, comida e cama. Quanto custa? Perguntou Roberto. Nada, respondeu Sônia. É uma organização sem fins lucrativos. Nós cuidamos. Naquela noite, Roberto dormiu numa cama com lençóis limpos pela primeira vez em semanas. Acordou de manhã com Sônia ao seu lado, com uma caneca de café quente. Obrigado, disse Roberto. Agora, disse Sônia, você me conta o que o trouxe aqui. Como é que um homem dignificado como você acabou dormindo na rua? Roberto contou a história, contou sobre os 43 anos na polícia, contou sobre as cicatrizes, contou sobre a morte da sua esposa, contou sobre a filha, contou sobre a tutela fraudulenta, contou sobre a casa roubada, contou sobre tudo. Sônia ouviu completamente. Quando Roberto terminou, Sônia estava com lágrimas nos seus olhos. Isto é crime, disse Sônia. É fraude, é roubo. Você precisa de denunciar. Para quem? Perguntou Roberto. Para a polícia? Eu sou polícia. Sei como isto funciona. Leva meses, leva anos. Enquanto isso, a minha filha desaparece com o meu dinheiro. Não desaparece, respondeu Sônia, porque eu conheço pessoas. Conheço pessoas que podem ajudá-lo. Sônia contatou um advogado chamado Dr. Felipe. Dr. Felipe era especialista em direitos de idosos. Tinha uma organização que lutava contra a exploração de idosos. Tinha vários casos de tutelas fraudulentas.
Este é um dos casos mais claros que já vi, disse Dr. Felipe, depois de ouvir a história e ver os documentos. A tutela foi obtida fraudulentamente. O parecer médico é falso. Os registros mostram isso. A venda foi feita sem consentimento legítimo. Podemos vencer isto. Como? Perguntou Roberto. Primeiro, vamos contestar a tutela. Segundo, vamos investigar o parecer médico. Terceiro, vamos procurar pelos registros bancários que mostram que o seu dinheiro foi transferido ilegalmente. Quarto, vamos processar a sua filha criminalmente e civilmente. Quanto tempo? 3 a 6 meses até o julgamento, mas vamos vencer. Dr. Felipe começou a investigação. Um investigador privado foi contratado. O investigador tinha contactos na Polícia Federal. Contactos que podiam recuperar informações que normalmente não eram públicas. O investigador descobriu e-mails entre Viviane e Dr. Marcelo, o advogado corrupto. E-mail de 5 meses atrás. Preciso de uma forma de vender a propriedade do meu pai sem que ele saiba. Ele nunca concordaria. Preciso de um parecer que diz que ele tem demência. E-mail de 4 meses atrás. Contactei um psiquiatra. Ele pode oferecer um parecer. Quanto custa? E-mail de 3 meses atrás. R$ 20.000. Ele diz que pode dizer que o seu pai tem início de demência, mesmo que não tenha. E-mail de 2 meses atrás. Perfeito, vou pagar. Agora preciso da ordem de tutela. E-mail de 1 mês atrás. A ordem está aprovada. Sua filha é agora tutora legal. A casa pode ser vendida. E-mail de 3 semanas atrás. A casa foi vendida. Recebeu 700 mil. Transferi para contas separadas como conversamos. O seu percentual de 10% já foi depositado. O último e-mail expunha tudo. Dr. Marcelo, o advogado, tinha recebido um suborno de R$ 70 mil de Viviane. O psiquiatra tinha recebido R$ 20.000. E Viviane tinha ficado com o resto. Doutor. Felipe apresentou todos os e-mails ao tribunal. Apresentou também um parecer de um médico independente que avaliou Roberto e confirmou que ele tinha plena capacidade mental, que não tinha demência, que tinha apenas idade avançada. O tribunal ordenou uma investigação. A Polícia Federal foi envolvida. Viviane foi interrogada. Viviane negou tudo inicialmente. Negou que tinha subornado o advogado. Negou que tinha pagado o psiquiatra. Negou que tinha cometido fraude. Então a Polícia Federal mostrou os e-mails. Mostrou os registros bancários que comprovavam as transferências. Mostrou os pagamentos que tinha feito ao psiquiatra através de sua conta bancária. Viviane não pôde negar mais. Eu só queria ajudar meu pai, começou a dizer com uma voz pequena. Ajudar? Respondeu o investigador. Você roubou R$ 600 mil do seu pai. Você falsificou documentos médicos. Você subornou profissionais. Você o deixou desabrigado. Isso não é ajudar. Isso é crime. O caso foi para tribunal 3 meses depois. A sala estava cheia. Jornalistas tinham vindo. Era uma história de um policial herói roubado pela sua filha ambiciosa. Era uma história que tocava o coração de Lisboa a Timor, a cada pessoa que tinha paz, a cada pessoa que tinha família. Sônia estava sentada na primeira fila ao lado de Roberto. Roberto estava vestido com a sua farda de policial militar, uma farda que tinha usado durante 43 anos. Uma farda que tinha retirado do seu guarda-roupa naquela manhã porque queria que o tribunal visse quem ele realmente era. Queria que o tribunal compreendesse que tinha sacrificado tudo pela cidade, pela segurança, pelo Rio de Janeiro. O testemunho de Roberto foi devastador. Contou sobre os 43 anos na polícia. Contou sobre as cicatrizes de bala. Contou sobre a audição perdida. Contou sobre a esposa que tinha morrido. Contou como tinha ficado sozinho. Contou como a filha tinha o rejeitado. Contou como a filha o tinha roubado. Quando Roberto terminava de falar, a sala inteira estava em lágrimas. Até o juiz tinha lágrimas nos seus olhos. Sônia testemunhou também. Contou como tinha encontrado Roberto dormindo na rua. Contou como um homem dignificado,
Um herói que tinha sacrificado 43 anos da sua vida pela segurança de outros, tinha acabado sem abrigo, porque a sua própria filha o tinha roubado. É um crime não apenas contra o Senhor. Roberto, disse Sônia, é um crime contra a sociedade, é um crime contra todos nós que dependemos da polícia para proteger-nos. A Polícia Federal apresentou todos os e-mails, todos os registros bancários, toda a evidência. Viviane foi oferecida a oportunidade de testemunhar. Recusou. Seu advogado argumentou que era uma questão de família, que eram questões privadas, que não deviam ser públicas. O juiz não concordou. Esta é uma questão de fraude, disse o juiz. Esta é uma questão de crime. Não é uma questão privada. A justiça não faz exceções para crime familiar. O veredito chegou uma semana depois. Em relação aos cargos de fraude, falsificação de documentos, subornar profissionais e apropriação indébita, eu declaro Viviane Silva culpada. Eu condeno-a a 4 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 2 anos. Eu ordeno que ela restituía ao senhor Coronel Roberto o montante total de R$600 mil, mais os juros acumulados, o que totaliza aproximadamente R$700 mil. Eu ordeno que ela pague todas as custas legais. Eu também ordeno uma investigação criminal contra Dr. Marcelo, o advogado corrupto, e contra o psiquiatra que ofereceu parecer falso. A sala inteira aplaudiu. Pessoas gritaram "Justiça!". Roberto estava sentado ao lado de Sônia com lágrimas nos seus olhos. Não lágrimas de felicidade, mas lágrimas de alívio. Lágrimas de que finalmente alguém tinha visto o roubo. Alguém tinha visto a fraude. Alguém tinha visto a injustiça. Viviane foi levada para a prisão. O seu marido pediu divórcio imediatamente. Os seus filhos foram colocados sob custódia do pai. A carreira de Viviane como empresária terminou. O vídeo do julgamento foi publicado no YouTube 1 hora depois do veredicto. Não foi publicado por um canal de jornalismo grande. Foi publicado por um estudante de direito que estava na corte aquele dia. Um estudante que viu no julgamento de Roberto algo que precisava ser visto, algo que precisava ser compartilhado, algo que o mundo inteiro precisava compreender. O vídeo tinha 40 minutos de duração. Mostrava Roberto no estrado com a sua farda de policial militar. Mostrava suas mãos tremendo enquanto contava sobre os 43 anos. Mostrava o momento quando Roberto falava sobre dormir na rua. Mostrava o momento quando o juiz declarava Viviane culpada. Mostrava o momento quando toda a sala aplaudiu. O vídeo foi publicado. 5 pessoas o viram no primeiro dia. 50 pessoas no segundo dia, 500 pessoas no terceiro dia, 5.000 pessoas na primeira semana, 50.000 na segunda semana. Em 3 semanas, o vídeo tinha alcançado 1 milhão de visualizações. O hashtag Justiça para Roberto começou a circular, mas não foi apenas um hashtag vazio de gente partilhando memes. Foi um movimento. Foi um movimento de gente que tinha sido abandonada pelos seus próprios filhos, de gente que tinha sido roubada por suas famílias, de gente que se sentia descartada, como Roberto se tinha sentido descartado, e que finalmente via que não estavam sozinhos. Meu pai também foi abandonado num asilo, escreveu uma mulher. Minhas irmãs venderam a sua casa. Obrigada por mostrar que há justiça. Minha mãe foi manipulada para assinar documentos que não compreendia, escreveu um homem. Estou começando um processo legal, porque a sua história me deu coragem. Sou uma filha culpada, escreveu uma mulher. Abandonei minha mãe para perseguir carreira. Ver isto me fez confrontar a verdade. Vou fazer as coisas certas. Os comentários chegavam em milhares, dezenas de milhares, histórias de traição, histórias de abandono, histórias de famílias partidas, mas também histórias de redenção. Histórias de gente que viu o vídeo e decidiu emendar relacionamentos. Histórias de gente que decidiu que os seus pais mereciam mais que dinheiro. As cadeias nacionais de televisão começaram a cobrir a história.
Policial herói ganha processo contra filha ambiciosa. Justicia para Roberto torna-se movimento nacional. Caso histórico no Brasil. Pai traído obtém vitória legal contra conspiração familiar. A história de Coronel Roberto, como um policial militar, mudou a conversa sobre valores familiares. Roberto foi convidado para programas de televisão. Roberto foi convidado para conferências. Roberto foi convidado para falar em universidades sobre ética, sacrifício e dignidade. E Roberto, o homem que 3 meses atrás tinha sido descartado, que tinha dormido na rua, que tinha caminho sozinho pelas ruas chorando a sua perda, agora tinha voz. Agora a sua voz importava. Agora a sua experiência poderia salvar outros. A comunidade policial de Rio de Janeiro se mobilizou. Organizaram eventos, reuniram centenas de polícias para uma marcha que passaria pela delegacia de Duque de Caxias, pelo centro do Rio, pela Barra da Tijuca. Não como uma diversão, mas como um ato de solidariedade, como um reconhecimento que um homem honesto tinha sido atacado e que a comunidade o apoiava. O dia da marcha, mais de 2.000 polícias chegaram, 2.000 pessoas, em uniforme, numa marcha que se estendia por mais de 1 quilômetro, todos com um símbolo, uma fita azul, o símbolo de TIS, Justiça para Roberto. Roberto estava de pé em frente da delegacia de Duque de Caxias, com Sônia ao seu lado, vendo a marcha passar. E, novamente, Roberto chorou. Mas desta vez não era de dor. Era de alegria absoluta, era de ser visto, era de ser validado, era de ser parte de algo maior que ele mesmo. Um repórter de televisão se aproximou com uma câmera. Coronel Roberto, o que sente vendo a estes 2.000 polícias aqui? Roberto olhou para a câmera com lágrimas nos seus olhos. Sinto que finalmente compreendo por que trabalhei. Não foi apenas por dinheiro, não foi apenas para construir um negócio. Foi porque cada relacionamento que tive, cada vida que protegi, cada rua que patrulhei, foi parte de algo significativo. E aqui estão, mostrando que importa, que eu importo. O clipe foi compartilhado milhões de vezes. Foi traduzido para 20 idiomas. Foi visto em países latino-americanos. Foi visto em Portugal. Foi visto no mundo inteiro a história de um policial militar que foi abandonado, que lutou por justiça, que ganhou a sua dignidade de volta. Foi visto por o mundo. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, os professores de direito começaram a usar o caso de Roberto como estudo de caso. O ensinavam em aulas de ética. O ensinavam em aulas de direito familiar. O ensinavam porque era um exemplo perfeito de como o sistema legal poderia funcionar quando havia evidência clara, quando havia gente corajosa que confrontava a injustiça, quando havia defensores dispostos a lutar. Em escolas secundárias, professores começaram a falar do caso de Roberto. Quantos de vocês pensam que é correto roubar dos vossos pais? Perguntava um professor. Nenhum, respondiam os estudantes. E quantos de vocês conhecem alguém que roubou dos seus pais de forma menos óbvia, manipulando, mentindo? Um silêncio incômodo. A história do Coronel Roberto não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre a decisão que cada um de nós tem que fazer. Vamos ser pessoas honestas, vamos tratar a nossa família com honra, vamos construir algo significativo ou simplesmente consumir o que outros construíram. O impacto foi cultural. Empresários começaram a pensar diferente sobre os seus pais aposentados. Advogados começaram a procurar casos de fraude familiar. Juízes começaram a ser mais rigorosos com os crimes de exploração de idosos. A lei brasileira foi modificada. Uma nova lei, proposta baseada no caso de Roberto, foi introduzida ao Congresso Nacional. A lei estabelecia proteções mais fortes para idosos. A lei criminalizava a fraude familiar de formas que antes tinha sido legal. A lei foi chamada a Lei de Roberto e foi aprovada com votação praticamente unânime em ambas as câmaras. A Lei de Roberto estabelecia que,
Qualquer venda de propriedade de uma pessoa com mais de 65 anos requeria a sua assinatura notarizada e a presença de um advogado independente. Não podia ser vendida por herdeiros sem consentimento escrito explícito do proprietário. As violações resultavam em acusações criminais e prisão, não apenas compensação civil. A lei de Roberto estabelecia que qualquer comunicação que demonstrasse conspiração familiar poderia ser usada como evidência em corte para processar fraude familiar. A lei de Roberto estabelecia que os herdeiros que defraudavam os seus pais perdiam automaticamente o direito à herança. Um mês depois que a lei de Roberto foi aprovada, 100 casos similares foram ganhos por idosos em todo o Brasil. 100 casos onde pais tinham sido roubados pelos seus filhos e agora tinham proteção legal. Roberto não sabia que o seu caso ia criar uma lei. Quando se inteirou, estava num parque em Duque de Caxias, sentado com Sônia. Um lugar onde tinha dormido na rua meses atrás. Um lugar que agora era lugar de memória. Um lugar que tinha sido transformado de desespero em esperança. Sônia chegou com uma cópia impressa da lei. "Roberto", disse Sônia, com um sorriso que Roberto nunca tinha visto tão grande. "O Congresso aprovou a lei. É oficial. Chama-se a Lei de Roberto." Roberto olhou para a lei. Viu o seu nome. Viu como tinha sido escrito em lei que os idosos tinham que ser protegidos, que as famílias não podiam roubar, que havia punições reais para crime familiar. E Roberto compreendeu que o seu sofrimento não foi em vão, que a sua luta tinha salvado outro, que o trabalho da sua vida, o sacrifício da sua vida, tinha importância numa escala que ia muito além dele mesmo. Um ano depois que a lei de Roberto foi aprovada no Congresso Nacional, Roberto fez um anúncio que mudaria o Brasil pela segunda vez. Ele estava sentado numa coletiva de imprensa em Duque de Caxias, a mesma cidade onde tinha dormido na rua meses atrás. A mesma cidade onde tudo tinha começado a desaparecer. E agora estava aqui para anunciar que tudo ia começar de novo. Mas desta vez não era apenas para ele. Era para todos os Robertos do Brasil. Para todos os idosos que tinham sido descartados. Para todos os homens e mulheres que tinham sacrificado as suas vidas e recebido rejeição em troca. "Vou criar uma organização", anunciou Roberto, numa voz que era forte, apesar dos seus 82 anos, apesar de tudo que tinha sofrido. Uma organização chamada Casa de Roberto, uma casa de acolhimento para idosos abandonados por suas famílias. Um lugar onde homens e mulheres que foram descartados pelo sistema, que foram esquecidos pelos seus filhos, que foram deixados para morrer em asilos públicos com falta de dignidade e amor, possam encontrar dignidade, possam encontrar amor, possam encontrar propósito novamente. Sônia estava de pé ao seu lado. Sônia que tinha encontrado Roberto dormindo na rua. Sônia que tinha salvado a sua vida. Sônia que agora era a sua parceira nesta nova missão. O anúncio virou notícia nacional instantaneamente. Todos os canais de televisão cobriram, todos os jornais publicaram, todas as redes sociais compartilharam. O rosto de Roberto estava em todos os lugares. O rosto de um policial que tinha sido traído pela filha ambiciosa. O rosto de um homem que tinha lutado por justiça e tinha ganho. O rosto de um símbolo nacional de injustiça familiar que finalmente tinha obtido justiça e que agora queria ajudar outros que ainda estavam sofrendo. Roberto recebeu doações de empresas que queriam ser associadas à causa. Empresas que viam naquele projeto uma oportunidade de fazer bem. Recebeu ofertas de terrenos de proprietários que queriam ajudar. Proprietários que tinham visto a história de Roberto e compreendiam que havia algo maior que dinheiro. E recebeu ofertas de trabalho voluntário de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, cozinheiros, limpadores, professores, pessoas de todas as profissões que tinham visto o caso e queriam ser parte da solução. Mas o mais importante eram as mensagens. Mensagens de idosos abandonados de todo o Brasil.
Mensagens que diziam: "Você vai me ajudar também?" Mensagens que diziam: "Estou sozinho aqui. Minha filha não me visita. Meu filho vendeu minha casa. Meus netos não me conhecem." Mas vi a sua história e senti esperança. Mensagens que deixavam Roberto chorando todas as noites de alegria e de tristeza simultâneas. Alegria porque sabia que ia poder ajudar. Tristeza porque havia tantos idosos abandonados, tantos casos de injustiça, tantos Robertos que ainda não tinham encontrado a sua Sônia. Em 3 meses, Roberto tinha arrecadado 5 milhões de reais através de doações, subsídios governamentais recém-aprovados e apoio de organizações internacionais que trabalhavam com direitos de idosos e proteção de vulneráveis. 5 milhões de reais. Dinheiro que tinha vindo de pessoas comuns que queriam fazer diferença. Dinheiro que tinha vindo de empresas que viam responsabilidade social. Dinheiro que tinha vindo de fundações internacionais que viam em Casa de Roberto um modelo que podia ser replicado globalmente. Em 6 meses, Casa de Roberto abriu suas portas. Não era um asilo. Não era um lugar de morte lenta onde o tempo não passava. E a esperança evaporava lentamente enquanto os corpos envelheciam sozinhos. Não era um lugar onde velhos iam para desaparecer discretamente enquanto o sistema fingia que se importava. Não era um lugar de abandono. Era um lugar onde idosos podiam viver em comunidade, onde havia atividades significativas todos os dias, onde havia jardinagem no pátio, onde os idosos podiam tocar a terra e sentir que criavam algo, onde havia música ao vivo nas noites de sexta, onde havia aulas de informática para aqueles que queriam aprender a usar computador e conectar-se com a família através de vídeo, onde havia biblioteca com livros que os residentes queriam ler, onde havia cozinha onde residentes podiam cozinhar as suas próprias refeições se desejassem, usando receitas da sua infância, da sua vida, da sua memória. Era um lugar onde havia propósito. Roberto foi o primeiro residente. Não como paciente, não como número numa planilha de custos médicos, não como pessoa que o sistema tinha esquecido, mas como presidente do conselho comunitário, como o homem que tinha perdido tudo e tinha reconquistado a sua dignidade, e agora ajudava outros a fazer o mesmo. Quando os primeiros 50 idosos chegaram à casa de Roberto, naquele primeiro mês, Roberto estava lá para receber cada um deles pessoalmente. Recebia-os como se fossem membros da sua própria família, como se fossem pessoas que importavam, como se fossem pessoas que tinham valor incalculável. Ninguém aqui vai ser descartado, disse Roberto na inauguração oficial de Casa de Roberto, a sua voz tremendo de emoção enquanto centenas de pessoas ouviam, centenas de jornalistas filmavam, centenas de famílias de idosos assistiam através das suas televisões em todo o Brasil. Ninguém aqui vai ser abandonado como fui abandonado. Ninguém aqui vai morrer sozinho, pensando que não vale nada. Ninguém aqui vai chorar na rua porque a sua própria filha roubou a sua casa. Roberto respirou profundamente. Todos aqui têm valor, todos aqui têm dignidade, todos aqui têm histórias que precisam de ser ouvidas, todos aqui têm experiência que precisam de ser partilhadas. E vamos cuidar uns dos outros como uma família deveria cuidar, como a minha família não cuidou de mim. Vamos construir aqui uma verdadeira família, uma família de escolha, uma família de amor. A sala inteira aplaudiu. As primeiras semanas foram caóticas e maravilhosas simultaneamente. Havia 57 idosos na casa, 57 pessoas que tinham sido descartadas, 57 histórias diferentes, mas fundamentalmente iguais. Filhos que enriqueceram enquanto pais envelheciam sozinhos em asilos. Filhos que venderam casas sem pedir permissão. Filhos que mentiram. Filhos que simplesmente desapareceram, como se os seus pais nunca tivessem existido. Um idoso chamado Seu Luiz tinha 88 anos. Seu filho único o tinha enviado para um asilo público, dizendo que voltaria em uma semana
para o buscar. Isso fazia 6 anos. Seu filho nunca tinha voltado. Seu filho tinha cortado todo o contato. Seu filho tinha mudado de número de telefone. Seu filho tinha desaparecido da vida do seu pai, como se aquele homem nunca o tivesse criado, alimentado, educado, sustentado. Uma idosa chamada Dona Marilda tinha 82 anos. Seus filhos, 3 deles, a tinham colocado num asilo porque era mais conveniente, porque ela precisava de cuidados que eles não podiam oferecer em casa, porque era mais fácil assim, o que significava porque preferiam que estivesse invisível, porque preferiam que não fosse um peso, porque preferiam usar o dinheiro dela para as suas próprias vidas do que gastar nela. Seu Lourenço tinha 78 anos. Sua nora o tinha convencido a assinar documentos que vendia a sua propriedade. Depois a nora o tinha deixado num abrigo improvisado no subúrbio do Rio de Janeiro com apenas uma mala pequena. Sua nora agora morava na propriedade que tinha sido dele. Sua nora agora rentabilizava o dinheiro que tinha sido dele. Casa de Roberto se transformou nessas primeiras semanas. Os residentes começaram a encontrar propósito novamente. Seu Luiz começou a consertar coisas. Havia objetos quebrados na casa de Roberto, e seu Luiz tinha um dom para os consertar. Tinha trabalhado como eletricista durante 50 anos. E agora, apesar dos seus 88 anos, apesar de ter sido descartado pela sociedade, as suas mãos ainda funcionavam, as suas mãos ainda criavam, as suas mãos ainda importavam. Dona Marilda começou a contar histórias, histórias da sua vida, histórias de quando era jovem, histórias que precisavam de ser ouvidas. Histórias que os seus netos começaram a gravar e a compartilhar nas redes sociais, preservando a memória de famílias que de outra forma teria sido perdida para sempre. Seu Lourenço começou a trabalhar no jardim. Plantava vegetais que depois eram usados na cozinha de casa de Roberto. Reduzia custos e dava ao seu Lourenço o senso profundo que estava contribuindo, que estava criando, que ainda tinha valor econômico e social. Casa de Roberto continuou a expandir. De 57 para 100 residentes, de 100 para 200, de 200 para 400. Em um ano, havia 417 idosos vivendo em casa de Roberto, cada um deles com uma história de abandono, cada um deles com uma história de traição familiar, cada um deles com uma história que o sistema tinha esquecido. Em 2 anos, Roberto tinha expandido Casa de Roberto para 8 cidades diferentes no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre e Fortaleza. Cada uma delas com uma Casa de Roberto que replicava o modelo de comunidade, dignidade e propósito. Em cada cidade, havia centenas de idosos que tinham sido salvos de morte lenta em asilos públicos. Em cada cidade, havia velhos que agora tinham razão para acordar de manhã. Em cada cidade, havia pessoas que agora compreendiam que ainda tinham valor. Em cada cidade, havia um movimento de dignidade, um movimento de rejeição do abandono, um movimento que dizia ao Brasil: os vossos idosos têm valor, os vossos pais têm importância. A vossa responsabilidade para com os que vos criaram não termina quando vos convém. A vossa responsabilidade continua enquanto eles respiram. Roberto visitava cada casa de Roberto pessoalmente. Passava semanas em São Paulo. Passava semanas em Brasília. Passava semanas em Salvador. Conhecia cada residente. Ouvia cada história. Abraçava cada pessoa que tinha sido descartada. Você importa, dizia Roberto a cada idoso que encontrava. Você foi importante quando criou os seus filhos. Você foi importante quando trabalhou. Você foi importante quando construiu a sua vida. E você continua a ser importante agora. Não porque pode ganhar dinheiro, não porque pode fazer algo que o sistema considera valioso, mas porque é uma pessoa, porque é um ser humano, porque tem alma.
Os residentes de casa de Roberto começaram a trabalhar em projetos comunitários. Alguns criaram um grupo de teatro que ia a escolas locais contar histórias sobre o abandono de idosos. Alguns criaram um blog onde escreviam sobre as suas vidas, sobre os seus sacrifícios, sobre as suas famílias que os tinham rejeitado. E depois, como tinham encontrado propósito novamente. Alguns trabalhavam com meninos de rua, ensinando-lhes que havia futuro para eles, que havia pessoas que acreditavam neles, que havia razão para não ceder à criminalidade ou às drogas. O impacto de casa de Roberto transbordava. Não era apenas um lugar onde idosos viviam. Era um centro de mudança social. Era uma força que estava transformando a forma como o Brasil pensava sobre os seus velhos. Era uma força que estava transformando a forma como o Brasil pensava sobre a família. Era uma força que estava transformando a forma como o Brasil pensava sobre a dignidade humana. Jornalistas iam à casa de Roberto para fazer reportagens. Documentaristas iam para fazer filmes. Professores levavam os seus alunos para aprender sobre a história de abandono e redenção que era a casa de Roberto. Uma universidade no Rio de Janeiro criou um programa de pesquisa focado em casa de Roberto. Estudantes de sociologia, psicologia, assistência social, todos queriam estudar como um simples homem tinha criado um movimento que estava salvando milhares de vidas. Roberto recebeu convites para palestrar em universidades, para falar em conferências internacionais, para compartilhar a sua história com o mundo. E Roberto aceitava todos os convites porque compreendeu que a sua história tinha importância global, que o abandono de idosos não era apenas um problema brasileiro. Era um problema mundial. Era uma crise global que ninguém falava sobre suficientemente. Casa de Roberto tinha um orçamento anual de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais para cuidar de mais de 4 mil idosos em 8 cidades. 20 milhões que vinham de doações, de apoio governamental, de fundações internacionais, de empresas que compreendiam responsabilidade social. Mas o mais importante não era o dinheiro, era a transformação. Era o facto que cada idoso que chegava à casa de Roberto com os olhos vazios, com o rosto duro pela rejeição, com a alma partida pela traição familiar, começava a mudar, começava a sorrir, começava a acreditar que ainda tinha valor. Roberto agora tinha 78 anos. Continuava a trabalhar todos os dias, continuava a visitar cada casa de Roberto, continuava a abraçar cada idoso novo, continuava a dizer a cada pessoa que era importante. 3 anos depois que Casa de Roberto tinha sido fundada, quando já havia mais de 4 mil idosos vivendo em 8 cidades diferentes do Brasil, quando a lei de Roberto já tinha salvado centenas de famílias da exploração, Roberto decidiu criar algo novo. Algo que ia além de Casa de Roberto, algo que ia treinar a próxima geração. Roberto decidiu criar um programa chamado Polícia com Dignidade. Um programa onde jovens polícias, jovens homens e mulheres que tinham entrado na corporação da Polícia Militar com o sonho genuíno de fazer diferença, de proteger as comunidades, de servir o Brasil, podiam ser treinados não apenas em táticas de segurança, mas em valores éticos profundos, em integridade, em responsabilidade para com a comunidade, em compreender que ser polícia era muito mais do que usar uniforme e portar arma. Era ser guardião da justiça, era ser protetor dos fracos. Era ser exemplo vivo de integridade numa profissão que constantemente era testada pela corrupção, pela ganância, pela pressão de sistemas que queriam que fechassem os olhos para crime. Polícia com Dignidade era um programa de 8 semanas, onde jovens polícias vinham para a casa de Roberto, no Rio de Janeiro, conviviam com idosos abandonados, escutavam as suas histórias, compreendiam a fragilidade da vida humana e aprendiam que a profissão deles tinha impacto profundo nas vidas das pessoas. O primeiro aprendiz foi Bruno.
Bruno tinha 24 anos. Era polícia militar há apenas um ano. Tinha entrado na corporação aos 23 anos porque tinha visto um documentário sobre Roberto e tinha compreendido que havia mais na vida do que ganhar dinheiro. Bruno tinha crescido numa favela no Rio de Janeiro. Seus pais tinham trabalhado duro para o educarem. Sua mãe tinha trabalhado como empregada doméstica. Seu pai tinha trabalhado na construção civil. Ambos com corpos cansados e almas determinadas. Quando Bruno entrou na polícia, seus pais tinham chorado de alegria. Mas rapidamente, Bruno estava a ver que muitos dos seus colegas viam a profissão apenas como um emprego, apenas como forma de ganhar dinheiro. Alguns eram corruptos, aceitando subornos de traficantes. Alguns eram violentos, usando mais força do que era necessário. Alguns simplesmente não se importavam. Bruno se sentia sozinho. Então viu um cartaz sobre o programa Polícia com Dignidade e candidatou-se imediatamente. Quando Bruno chegou à casa de Roberto para o programa, foi colocado com um idoso chamado Seu Gilson. Seu Gilson tinha 86 anos. Seu filho era juiz num tribunal em Brasília. Seu filho nunca o visitava. Seu filho tinha vergonha da origem simples do seu pai. Seu pai tinha sido pedreiro durante 60 anos. Tinha construído muitos dos edifícios importantes do Rio de Janeiro. Mas o seu filho preferia esquecer. Seu Gilson, disse Bruno no primeiro dia, sentando-se ao lado do idoso no pátio de casa de Roberto. Vou passar as próximas 8 semanas com você. Vou ouvi-lo. Vou aprender de você. Vou ser seu amigo. Seu Gilson olhou para o jovem polícia. Por quê? Perguntou seu Gilson. Por que um jovem como você quer passar tempo com um velho como eu? Por quê? Respondeu Bruno. Acredito que as pessoas têm histórias importantes. Acredito que você tem sabedoria que preciso aprender. Acredito que você importa. Seu Gilson chorou. Naquela noite, seu Gilson contou a sua vida inteira a Bruno. Contou sobre quando era jovem e tinha entrado no negócio de construção. Contou sobre como tinha construído casas para gente pobre. Contou sobre como tinha construído escolas. Contou sobre como tinha ajudado a edificar um Brasil melhor com as suas próprias mãos. Contou também sobre a rejeição. Sobre como o seu filho tinha ficado envergonhado dele. Sobre como tinha passado anos esperando que o seu filho tivesse contato. Sobre como tinha envelhecido sozinho. Bruno, disse seu Gilson, você é polícia. Você vai ver muita injustiça. Você vai estar tentado a fazer o fácil, a aceitar suborno, a virar a cara para crime, porque polícia ganha pouco, porque o sistema é corrupto, porque é fácil. Sim, respondeu Bruno. Mas não faça isso, continuou seu Gilson, porque o que você faz importa. Porque você está protegendo gente como eu, gente que é vulnerável, gente que precisa de alguém em quem confiar. Bruno passou 8 semanas com seu Gilson. 8 semanas onde acordava de manhã e começava o dia com café que seu Gilson tinha preparado. 8 semanas onde passavam as tardes no pátio falando sobre vida, sobre justiça, sobre integridade. 8 semanas onde Bruno aprendia que ser polícia não era sobre usar arma, era sobre usar sabedoria. Quando chegou o fim das 8 semanas, Bruno chorou. Não porque tinha medo de deixar seu Gilson, mas porque tinha encontrado algo que não sabia que procurava. Tinha encontrado um mentor, tinha encontrado um avô, tinha encontrado propósito. Seu Gilson, disse Bruno no último dia, obrigado. Você mudou a minha vida. Você me mostrou que ser polícia é ser homem de integridade. Você me mostrou que o que faço importa. Você importa, Bruno, respondeu seu Gilson. Mas não me agradeça a mim. Agora você tem a responsabilidade de ajudar outros, de mentorar outros jovens polícias, de transformar a profissão de dentro. Bruno deixou casa de Roberto transformado, mas não deixou para trás. Voltava todos os fins de semana para visitar seu Gilson. Voltava para conversar, voltava para aprender mais.
E depois de um ano, quando o programa Polícia com Dignidade precisava de mais instrutores, Bruno foi recrutado para mentorar outros jovens polícias. Rapidamente, o programa se expandiu. De 8 semanas para 12 semanas. De uma turma para 10 turmas simultâneas, de apenas no Rio de Janeiro para em 5 cidades diferentes do Brasil. De 50 jovens polícias por ano para 200 jovens polícias por ano. Roberto tinha um objetivo: treinar 1000 polícias com dignidade num período de 5 anos, para transformar a polícia de dentro, para criar uma força policial que compreendia que era guardiã de justiça, não apenas força de repressão. Os jovens polícias que passavam por polícia com dignidade eram diferentes. Eram mais compassivos com as comunidades que protegiam. Eram menos propensos a usar força desnecessária. Eram mais propensos a resolver conflitos através de diálogo. Eram mais propensos a recusar subornos porque compreendiam que a corrupção destruía as comunidades que supunham proteger. Um documentário foi feito 2 anos depois. Mostrava Bruno, agora com 30 anos, trabalhando como instrutor principal também. Bruno, que tinha aprendido com seu Gilson, que agora estava ensinando outros jovens polícias a compreender que a profissão era nobiliária. Bruno, que tinha tomado a lição de seu Gilson e a tinha multiplicado exponencialmente. Coronel Roberto salvou a minha carreira, disse Bruno na Câmara, vestindo o seu uniforme de polícia, as insígnias mostrando que tinha sido promovido por mérito e integridade. Não apenas quando ajudou a implementar a lei de Roberto que protege os idosos, mas quando me mostrou, através de seu Gilson, que ser polícia era ser homem de integridade, era ser guardião da justiça, era ser protetor dos fracos. Me mostrou que o que faço importa, que as decisões que tomo todos os dias podem salvar vidas ou destruir vidas, que tenho responsabilidade profunda. Bruno colocou a sua mão no ombro de um dos seus aprendizes, um jovem de 22 anos que se parecia exatamente como Bruno se tinha parecido anos atrás. Um jovem que vinha da periferia. Um jovem que tinha entrado na polícia porque queria fazer diferença. Um jovem que estava aprendendo que era possível fazer diferença sem comprometer integridade. E agora estou fazendo o mesmo por estes jovens. Porque quando alguém acredita em você, quando alguém mostra que você importa, você tem a obrigação moral de fazer o mesmo por outros, de acreditar em outros, de mostrar que eles importam. Quando Roberto viu esse documentário, quando viu Bruno passar adiante as lições que tinha aprendido de seu Gilson, Roberto compreendeu algo profundo e transformador. Compreendeu que o seu legado não era apenas Casa de Roberto, não era apenas a lei de Roberto. Não era apenas Casa de Roberto em 8 cidades, salvando 4.000 idosos. Seu legado era Bruno. Seu legado era os 200 jovens polícias que tinham passado por polícia com dignidade aquele ano. Seu legado era os 2.000 jovens polícias que passariam pelo programa nos próximos 5 anos. Seu legado era os 10.000 jovens polícias que transformariam a polícia brasileira nos próximos 20 anos. Seu legado era um movimento nacional, um movimento de polícias que compreendiam que a profissão era nobiliária, um movimento de polícias que escolhiam integridade sobre corrupção, um movimento de polícias que cuidavam genuinamente das comunidades que protegiam. Um movimento que ia durar séculos porque era baseado em valores eternos: dignidade, integridade, sacrifício, servir os fracos, proteger os vulneráveis. Esse era o legado de Coronel Roberto. Não era dinheiro, não era fama, era transformação. Era a compreensão que um homem, uma história, uma vida vivida com integridade podia mudar uma nação. Roberto olhou para a câmara no final do documentário. Se você está vendo isto, disse Roberto com a voz tremendo com emoção, saiba que importa. Saiba que o que você faz todos os dias pode mudar uma vida. Saiba que ser íntegro num mundo corrupto é ser herói. Saiba que sacrificar pelo bem comum
É o trabalho mais nobre que pode fazer. Bruno está aqui porque alguém acreditou nele, porque alguém lhe mostrou o que importava, porque alguém o mentorou. E agora Bruno está fazendo o mesmo por 200 outros. E esses 200 vão fazer o mesmo por 2.000. E esses 2.000 vão fazer o mesmo por 10.000. Isto é como muda o mundo. Não com grandes gestos, mas com pessoas comuns que decidem ser extraordinárias. Roberto completou 85 anos numa terça-feira de manhã ensolarada. Uma manhã ensolarada como tantas outras que tinha vivido. Mas para Roberto, cada manhã ensolarada era um presente que não merecia, uma graça divina inesperada. Cada dia era uma oportunidade de ver alguém que não acreditava em si mesmo compreender que realmente tinha valor. Cada amanhecer era uma razão para continuar lutando. Estava em casa de Roberto esse dia, como tinha estado todos os dias durante os últimos 5 anos, desde que tinha fundado a organização, trabalhando com residentes, ouvindo histórias de abandono que o faziam chorar, ajudando pessoas a reconstruir a dignidade que as suas famílias tinham destruído, servindo aqueles que o sistema tinha descartado. Sônia, que tinha permanecido ao seu lado através de tudo, através da traição, através do julgamento, através da fama, através da construção de um movimento nacional, estava trabalhando a seu lado também. Tinha deixado a sua posição anterior na organização de assistência social para trabalhar em casa de Roberto, para estar próxima de Roberto, para ajudar a sua missão. Roberto! Disse Sônia, colocando a sua mão no ombro do seu amigo, enquanto estava sentado, conversando com um residente novo, um senhor que tinha chegado naquela semana, depois de ter sido abandonado pela filha na estação de comboio. Você tem 85 anos, tem casa de Roberto em 8 cidades. Tem mais de 4.000 idosos vivendo com dignidade porque você acreditou neles. Tem o programa Polícia com Dignidade treinando jovens polícias. Tem 200 polícias novos este ano só. Tem símbolos em seu honra em 5 cidades. Tem uma lei com o seu nome que está protegendo idosos em todo o Brasil. Você já fez mais do que qualquer homem podia fazer. Quizás é hora de descansar. De verdade descansar. Roberto sorriu com um sorriso que tinha tanto alegria como tristeza nele. Um sorriso de um homem que sabia que estava aproximando-se do fim, mas que não tinha medo porque tinha vivido bem. Deixou o trabalho que estava a fazer. Girou-se lentamente para olhar para o seu amigo nos olhos. Mas Sônia, o que faria se descansasse? O que faria se simplesmente me sentasse aqui a esperar que a morte chegasse? O descanso é para quando já não tens propósito. O descanso é para quando completaste a tua missão. Enquanto tiver jovens polícias para mentorar, enquanto tiver residentes que cuidar, enquanto tiver ar nos meus pulmões e batidas no meu coração, vou trabalhar, vou viver, porque estar vivo é servir. E servir é a única forma de verdadeiramente viver. Mesmo agora? Perguntou Sônia com lágrimas nos seus olhos. Mesmo depois de tudo que passou, a traição pela sua filha, o julgamento, a fama, a construção de um império social, tudo, você ainda quer trabalhar? Especialmente agora, respondeu Roberto, com uma clareza e força nos seus olhos que Sônia tinha visto desenvolver-se e fortalecer-se durante 5 anos. Porque, especialmente agora, compreendo completamente o que significa estar vivo. Não é sobre o que tens. Não é sobre dinheiro ou propriedade ou status. É sobre quem és quando ninguém te vê. É sobre o legado que deixas. É sobre as vidas que tocaste e transformaste. 2 semanas depois de comemorar o seu aniversário de 85 anos, enquanto estava a trabalhar com Bruno no programa de treinamento para novos polícias, enquanto estava a mentorar o próximo grupo de jovens homens e mulheres que queriam fazer diferença no Brasil, Roberto sentiu algo estranho no seu peito. Não era dor física exatamente, era uma sensação profundamente estranha. Uma sensação de que algo no seu corpo estava mudando. Uma sensação de que algo no seu corpo estava chegando ao fim.
uma sensação de que o tempo estava a passar mais rapidamente do que esperava. Não disse a ninguém imediatamente. Continuou a trabalhar como se nada tivesse mudado. Continuou a mentorar. Continuou a abraçar residentes. Continuou a dizer a cada pessoa que era importante. Continuou a viver como se tivesse infinitos anos pela frente. Mas uma semana depois, quando acordou numa cama de casa de Roberto, quando tentou sair da cama e descobriu que o seu corpo não o obedecia, quando sentiu que o seu coração estava batendo de forma estranha, soube que algo não estava bem. Pediu a Sônia para chamarem um médico. O médico chegou naquela tarde. Um médico jovem, talvez 30 anos, que tinha sido treinado no programa Polícia com Dignidade e agora era voluntário em casa de Roberto porque compreendia que havia mais na medicina do que ganhar dinheiro. O médico examinou Roberto cuidadosamente. Fez perguntas, pediu testes e depois de 2 horas chamou Sônia e Roberto para uma conversa privada. "Coronel", disse o médico, sentando-se ao lado da cama de Roberto. "Tenho más notícias. Tem cancro. Cancro nos pulmões. Etapa avançada. Provavelmente porque fumou quando era jovem. Provavelmente porque passou 43 anos respirando poluição das ruas do Rio de Janeiro. Provavelmente porque sacrificou o seu corpo pela profissão e pelo serviço." Roberto assentiu calmamente, como se o médico estivesse simplesmente a confirmar o que Roberto já sabia num nível profundo da sua alma. "Quanto tempo?" perguntou Roberto com uma voz que era surpreendentemente calma, como se perguntasse quantas horas de luz ficavam no dia, como se perguntasse qual era a previsão do tempo. 3 meses, respondeu o médico. "Talvez 4, possivelmente menos se progride rápido, mas, coronel, você tem opções. Podemos fazer quimioterapia, podemos fazer radioterapia, podemos tentar prolongar." "Não", interrompeu Roberto levantando a sua mão com um gesto de paz. "Não vou fazer tratamento. Não vou passar os meus últimos meses a sofrer. Vou passar os meus últimos meses a viver, a verdadeiramente viver." O médico olhou para Roberto como se tivesse visto uma alma extraordinária. "Você é o homem mais corajoso que conheço", disse o médico com lágrimas nos seus olhos. "Não sou corajoso", respondeu Roberto. "Sou apenas alguém que decidiu viver com integridade. E quando chega a hora de morrer, a coragem é apenas a continuação dessa integridade." Roberto chamou todos à sua volta. Bruno veio. Sônia veio, seus amigos policiais vieram, residentes de casa de Roberto vieram, jornalistas vieram, centenas de pessoas que tinha tocado vieram. Naquela noite, reunidos em casa de Roberto, Roberto fez um anúncio simples, mas profundo. "Vou morrer", disse Roberto, a sua voz ecoando através da sala. "Em 3 ou 4 meses, vou morrer. Não tenho medo, porque vivi bem. Porque sacrifiquei, porque servi e porque deixei um legado que vai durar para além de mim. Mas antes de morrer, vou gravar uma série de mensagens. Mensagens para vocês, mensagens para o mundo, mensagens que vão ficar aqui muito depois de eu partir. E nos próximos 3 meses, enquanto o seu corpo se deteriorava lentamente, enquanto a doença o consumia dia após dia, Roberto fez algo extraordinário. Gravou vídeos, dezenas de vídeos, centenas de vídeos, vídeos em casa de Roberto cercado de flores e memórias, vídeos com Bruno no programa Polícia com Dignidade, vídeos com Sônia partilhando histórias, vídeos com residentes de casa de Roberto contando como tinham sido salvos, vídeos onde Roberto compartilhava as lições fundamentais da sua vida, vídeos dirigidos a diferentes audiências. "Se alguém me está vendo porque foi traído pela sua família", disse num vídeo, sentado numa cadeira confortável em casa de Roberto, com a luz do pôr do sol a iluminar o seu rosto envelhecido, "quero que saiba que a sua vida não termina aí. Quero que saiba que foi ferido profundamente, mas não está quebrado. Não é quebrado porque quebrado significa sem valor, e você tem valor incalculável. A dor pode ser transformada em propósito. Vi isso na minha vida.
Fui abandonado pela minha filha. Fui traído. Fui deixado sem casa. E transformei isso em casa de Roberto. Transformei em ajuda para 4.000 pessoas. Transformei em uma lei que protege idosos. Você pode fazer o mesmo. Você pode transformar o seu sofrimento em servir outros. Quero que saiba que a dignidade é infinitamente mais valiosa que qualquer quantidade de dinheiro. Minha filha roubou 600 mil reais, roubou a minha casa, roubou a minha segurança, mas não pôde roubar a minha dignidade, não pôde roubar quem sou. Isso apenas eu poderia dar, e recuso completamente dar. Escolho manter a minha dignidade mesmo na morte. Se alguém me está vendo porque é jovem e sente que o seu futuro está perdido, disse num outro vídeo, com Bruno sentado ao seu lado, quero que saiba que a sua origem não define o seu destino. Bruno nasceu numa favela, seus pais trabalharam em profissões simples. E agora Bruno é polícia, agora Bruno está salvando vidas, agora Bruno está transformando uma profissão inteira através da integridade. Isso podia ser você também. Tudo o que você precisa é de alguém que acredite em você. E se não tem essa pessoa na sua vida agora, então deixe que eu acredite em você. Deixe que eu diga através deste vídeo que você importa, que você é importante, que o seu futuro não é determinado pelo seu passado. Se alguém me está vendo porque traiu a sua família, porque roubou dos seus pais, porque escolheu dinheiro sobre honra, disse num outro vídeo, uma tristeza genuína na sua voz, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto envelhecido. Quero que saiba que ainda pode mudar. Mesmo que tenha cometido crime, mesmo que tenha traído completamente alguém que o amou, ainda pode mudar. O perdão é possível. Minha filha me traiu. Viviane conspirou contra mim. Viviane roubou-me. E, eventualmente, encontrei em mim a força para perdoá-la. Não completamente no início, mas com tempo e reflexão consegui perdoar. E quando perdoei, libertei-me de um peso que levava. O perdão não é para absolver o outro, é para libertar-te a ti mesmo. E se você precisa de perdão, perdão de família, perdão de Deus, perdão de si mesmo, saiba que é possível. Comece por você. Perdoe-se a si mesmo pelas coisas que fez. Compreenda que é mais que as suas piores ações. Decida ser melhor. E se decidir ser melhor, o mundo vai ajudá-lo a sê-lo. Se alguém me está vendo porque sente que a sua vida não tem significado, que trabalha todos os dias, mas não sente que nada muda, que vive, mas não está verdadeiramente vivo, disse no vídeo final, o mais longo, gravado no último dia que pôde sair da cama. Quero que saiba que o significado não vem do que acumula, não vem do dinheiro, não vem da casa, não vem da propriedade, não vem da fama ou do status ou da forma como outros o veem. O significado vem de quem é, vem de como trata as pessoas, vem de se faz com que outras pessoas sintam que tem valor, vem do legado que deixa, vem de servir, vem de sacrificar pelo bem comum. Sou um polícia militar, não sou um presidente, não sou um cientista, não sou alguém que resolveu problemas complexos. Sou apenas um homem que teve uma vida simples e depois foi traído e depois escolheu servir. E deixo um legado profundo. Deixo Casa de Roberto com 4.000 idosos vivendo com dignidade em 8 cidades. Deixo a Lei de Roberto que protege idosos em todo o Brasil. Deixo o programa Polícia com Dignidade, que está transformando a próxima geração de polícias. Deixo Bruno e 200 jovens policiais que compreendem que a profissão é sobre servir. Deixo uma nação que está começando a compreender que a dignidade importa mais que o dinheiro. Esse é o meu legado. E o seu legado poderia ser isso também. O seu legado poderia ser os jovens que ensinou. O seu legado poderia ser as pessoas que salvou. O seu legado poderia ser que mudou uma vida apenas. Se mudar uma vida, então muda o mundo,
porque aquela vida vai mudar outras vidas, e essas vidas vão mudar outras vidas, e assim o seu legado vai ecoar através dos séculos. Esse foi o último vídeo que Roberto gravou. 2 semanas depois, Roberto foi hospitalizado. Seu quarto num hospital privado no Rio de Janeiro foi enchido de pessoas que o amavam, pessoas que tinha tocado, pessoas cuja vidas tinha transformado. Sônia, Bruno, Dona Marilda de casa de Roberto, Dr. Felipe, o seu advogado, seus amigos policiais, seus residentes, centenas de pessoas vindo despedir-se de um homem que tinha mudado o Brasil. A gente vinha dizer adeus, mas Roberto não estava a dizer adeus, estava a dizer: continua. Continua o trabalho que começamos, continua a salvar vidas, continua a acreditar nos outros, continua a viver com integridade. Sônia sentou-se na cama ao lado de Roberto. Segurou a mão esquelética do seu amigo, mão que tinha protegido o Rio durante 43 anos, mão que tinha construído casa de Roberto, mão que tinha tocado milhares de vidas. Roberto, disse Sônia, com a sua voz tremendo de emoção, tens alguma mensagem final? Algo que queiras que eu diga quando já não estiveres aqui? Algo que queiras que o mundo saiba? Roberto respirou profundamente. Respirações que cada uma era trabalho, cada uma era esforço, mas cada uma era ainda possível, porque ainda tinha ar nos seus pulmões e batidas no seu coração. Diz ao mundo que a vida não é sobre o que tens, disse Roberto lentamente. Diz que a vida é sobre quem és quando ninguém te vê. Diz que a vida é sobre a forma que tratas as pessoas. Diz que a vida é sobre o amor, o verdadeiro amor, o amor que não espera nada em troca, o amor que é sacrifício puro. Roberto tossiu, sangue no lenço. Há algo mais? Perguntou Sônia. Sim, respondeu Roberto, os seus olhos fechados. Diz a Viviane que a perdoei. Completamente, porque não perdoá-la significaria levar esse veneno comigo mesmo à morte. E não vou fazer isso. Quero encontrar-me com Deus em paz. Quero descansar sabendo que perdoei. Quero partir sem carregar raiva. Sônia chorou. Você é o homem mais extraordinário que conheci, Roberto. Você é a definição de dignidade humana. Não sou nada extraordinário, minha amiga, respondeu Roberto fragilmente. Sou apenas alguém que decidiu viver com integridade, alguém que decidiu que o trabalho honesto importa, alguém que decidiu que as pessoas importam mais que o dinheiro, alguém que recusou ser menos. Isso é tudo, e isso é suficiente. Roberto morreu 3 horas depois. Morreu pacificamente no seu dormir. Morreu com as mãos que tinham protegido as ruas do Rio durante 43 anos. Que tinham abraçado idosos abandonados, que tinham mentorado polícias jovens, que tinham construído casa de Roberto, descansando sobre o seu peito. Morreu com uma expressão de paz no seu rosto. Morreu sabendo que a sua vida tinha significado algo profundo. Morreu sabendo que a sua dor tinha sido transformada em propósito. Morreu sabendo que o seu nome viveria em leis. Viveria em casa de Roberto. Viveria nos aprendizes. Viveria em Bruno. Viveria em milhões de pessoas que aprenderiam a sua história e decidiriam viver diferente. Morreu em paz. O mundo quedou em silêncio. Notícias de todo o planeta reportaram a morte do Coronel Roberto. Falece Coronel Roberto, o polícia que mudou o Brasil. Coronel Roberto morre aos 85 anos. Um legado de dignidade, integridade, sacrifício e amor. O homem que transformou a dor em propósito se vai, mas o seu legado jamais morrerá. Um polícia militar que salvou vidas, Coronel Roberto Martins, 1938-2023. Seu funeral foi o maior que o Rio de Janeiro tinha visto em décadas. Milhares de pessoas vieram, gente que Roberto tinha protegido há 40 anos. Gente que ele tinha salvado da morte lenta em asilos, gente que ele tinha mentorado, gente cujas vidas tinha tocado e transformado para sempre. Bruno estava de pé ao lado do caixão, com lágrimas nos seus olhos, completamente comprometido com a continuação da obra de Roberto.
Bruno, que tinha começado como um jovem polícia perdido, agora era um homem que estava salvando outras vidas de polícias perdidas, estava ensinando outro Bruno que estava aprendendo que é possível fazer diferença sem comprometer integridade. Sônia estava lá também, a amiga de 5 anos de Roberto, a mulher que o tinha encontrado dormindo na rua num parque de Duque de Caxias, a mulher que agora perdia o seu irmão elegido. Sônia, que continuaria a casa de Roberto. Sônia, que continuaria servindo. Sônia, que continuaria vivendo segundo os valores que Roberto lhe tinha ensinado. Dona Marilda estava lá, representando todos os 4.000 idosos de casa de Roberto que ele tinha salvado. Ela, que tinha chegado à casa de Roberto completamente quebrada pela rejeição familiar, que tinha encontrado propósito novamente, que agora dirigia a casa de Roberto junto com outros residentes que tinham compreendido que ainda tinham valor. E nas redes sociais, o mundo compartilhava. Legácio de Roberto viajou ao redor do mundo em 24 horas. Vida com integridade começou a circular em milhões de posts. Roberto nos ensinou, tornou-se tendência global, trending number 1. Pessoas compartilhando as suas próprias histórias de transformação. Pessoas contando como Roberto os tinha inspirado. Pessoas comprometidas a viver com mais integridade. Pessoas que decidiram que as suas vidas importavam. Casa de Roberto continuou. Agora dirigida por Sônia e outros residentes que tinham encontrado propósito. Casa de Roberto se expandiu para 30 cidades no Brasil e começou a ser replicada noutros países da América Latina. Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, todos queriam criar Casa de Roberto porque compreendiam que era um modelo que funcionava. Era um modelo que salvava vidas. O programa Polícia com Dignidade continuou, agora dirigido por Bruno e outros aprendizes que tinham aprendido as lições de Roberto. O programa produziu milhares de polícias que viviam com os valores de Roberto. Polícias que escolhiam integridade sobre corrupção. Polícias que cuidavam genuinamente das comunidades que protegiam. A lei de Roberto continuou, protegendo idosos em todo o Brasil, protegendo outros que de outra forma teriam sido roubados pelas suas famílias. A lei foi copiada noutros países. A lei tornou-se um padrão internacional de proteção de idosos. O ONU citava a lei de Roberto como exemplo de boas práticas na proteção de vulneráveis. O legado de Roberto continuou. Uma estátua foi erigida no Rio de Janeiro, no lugar exato onde Roberto tinha dormido na rua, onde tinha sido sem abrigo, onde tinha perdido tudo. A estátua mostrava um homem de pé, de braços completamente abertos, com uma expressão de paz, com a inscrição em bronze. Coronel Roberto Martins, 1938-2023. Um polícia militar que ensinou ao mundo o que significa viver com dignidade. A vida não é sobre o que tens, é sobre quem és quando ninguém te vê. É sobre servir, é sobre amar, é sobre nunca renderem-se à injustiça. Ano após ano, gerações futuras visitariam essa estátua. Professores levariam os seus alunos lá para aprender sobre integridade. Pais levariam os seus filhos lá para aprender sobre sacrifício. Pessoas que estavam perdidas, que procuravam significado, que procuravam inspiração, iriam lá e ficariam em paz. E compreenderiam que um só homem, um só ato de integridade, uma só recusa a ser menos, uma só vida vivida com propósito, podia mudar uma nação. Podia mudar o mundo. Se esta história tocou o seu coração profundamente, se sentiu raiva pela traição de Roberto pela sua filha, se sentiu alegria pela sua vitória contra a injustiça, se sentiu esperança quando viu Sônia salvá-lo, se sentiu inspiração quando viu Bruno continuar o legado. Se esta história fez você pensar na sua própria vida, nas suas próprias decisões, na sua própria integridade, na forma que trata as pessoas que o amam, dá-lhe like, dê-lhe um coração. Partilhe este mensagem, porque alguém que ama poderia precisar de ouvir esta história hoje. Poderia precisar de compreender que importa.
poderia precisar de saber que pode ser mais. Subscreva-se ao canal, porque temos mais histórias como esta. Histórias de gente real que enfrenta injustiça, histórias de gente real que vence, histórias que vos farão acreditar que o mundo ainda tem esperança, histórias que mudarão a sua forma de pensar e viver. Ative as notificações, porque em breve traremos uma história ainda mais incrível, uma história que vos deixará sem palavras, uma história que vos fará questionar tudo, uma história que mudará a sua vida. Partilhe esta história. Partilhe com a sua família. Partilhe com os seus amigos. Partilhe nas suas redes sociais, porque alguém precisa de ouvir que a dignidade importa, que o trabalho honesto importa, que ser uma boa pessoa importa, que servir os outros é a forma mais nobre de viver. Deixe um comentário. Conte-nos, qual foi o momento que mais tocou na história do Coronel Roberto? Foi a traição da sua filha e o abandono na rua? Foi o resgate de Sônia? Foi casa de Roberto e os 4.000 idosos salvos? Foram os aprendizes como Bruno e o programa Polícia com Dignidade? Foi o perdão final para com Viviane? Foi a sua morte pacífica? Queremos saber. A história do Coronel Roberto é a história de todos nós. É a história do que acontece quando decidimos viver com propósito. O que acontece quando decidimos que as pessoas importam? O que acontece quando decidimos que o dinheiro não é o mais importante? O que acontece quando recusamos ser menos? Clique na próxima história que aparecerá na sua tela agora. Uma história que vai ser ainda mais impactante. Uma história que não poderá parar de ver. Muito obrigado por ter visto a história do Coronel Roberto. Muito obrigado por se importar. Muito obrigado por acreditar que o mundo pode ser melhor. Até o próximo episódio. Que a integridade esteja sempre do seu lado.